por Ele, nós poderemos expressar esse amor que nos é dado todos os dias de nossas vidas. Então vamos ler assim. Não fique me olhando por eu estar morena. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe ficaram zangados comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Versículo 7. Conte-me você a quem o meu coração ama, onde você faz pastar o seu rebanho e onde faz repousar ao meio-dia. Afinal, por que eu deveria ser como uma mulher que se cobre com o véu junto aos rebanhos dos seus companheiros? Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como uma manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Como é bom, irmãos, adorarmos um Deus que era, que é e que há de vir, assim como nós cantamos nesta noite, e poder expressar o amor dele através de entender a sua palavra. Esse livro de Cantares, ou Cântico de Salomão, talvez não tenha a todos a compreensão do livro, porque de fato, quando nós lemos, nós achamos estranhamente algumas palavras que estão contidas nele. Mas esse livro, muitas vezes mal compreendido, ele é uma poesia, irmãos, de amor entre o noivo e a noiva. Eu pergunto aos irmãos, quem é o noivo? É Deus. E quem é a noiva? A igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele é um retrato espiritual da relação de Cristo com a igreja, entre Deus e a alma que o busca sedentamente. Mesmo que as figuras de linguagem às vezes sobressaiam sobre este livro, mas nós temos a compreensão do significado do amor real entre o amado e a amada, a desejada. Diferentemente de outros livros que falam de leis, de genealogia, de profecias, esse livro fala de amor do noivo para com a noiva, de um amor que aguarda o encontro, de um amor de um Deus que nunca se esquece de nós. Diferentemente do que pensam, que esse livro possa ser um livro só romântico, esse livro é também romântico, mas do amor divino, do amor que sobressai a qualquer amor humano. E por que esse livro está na Bíblia?
Porque esse livro tem o respaldo do Espírito Santo, não foi escrito só pelas mãos de homens, ele também foi inspirado pelo Deus vivo. Por isso que hoje nós lemos sobre Cantares. Os judeus leem esses livros todos os anos, leem esse livro nas festas de Páscoa, lembrando da aliança de Deus com o povo de Israel. Para os cristãos, ele revela a beleza da intimidade espiritual com Cristo, mostrando que o amor verdadeiro, ele é forte, ele é fiel, ele é perseverante e ele também é transformador. No âmbito humano e no âmbito também espiritual, ele é refletido. Neste texto que nós acabamos de ler, Sulamita, ela retrata a construção de um relacionamento com o amado rei Salomão. Ela está ali no início porque nós começamos no primeiro capítulo. É tudo novo. É o início de um relacionamento com o seu amado. Um relacionamento íntimo e pessoal. Nós sabemos que nessa parte do texto, esse relacionamento ele é construído em cima de estruturas que ainda não são sólidas. Você já viu o relacionamento no início? Não é aquela fase do descobrimento? Nada é firme, mas a intenção é que se torne. É tudo muito novo, as descobertas são novas, mas também é mais desejoso. Fica ali na nossa mente, corpo e ações, o desejo de nos relacionarmos com o nosso amado. O Senhor, nessa noite, Ele quer nos levar a um lugar onde Ele é a nossa fortaleza, onde Ele é o nosso lugar seguro, a nossa firme fundação que nos sustenta. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar de coisas íntimas, porque no íntimo, no secreto, o Senhor trata de nós. Não adianta passar remédio em feridas e não limpá-la. Não adianta só aplicar medicação se você não for na raiz do problema e combater. Será em vão toda palavra que o Senhor tentar dirigir-se a nós, se nós verdadeiramente não formos sarados. A fundação é o principal na construção. É a garantia que ela vai segurar as paredes e o teto. Eu nem preciso entender de construção. Os irmãos que entendem sabem que se uma fundação não estiver bem feita, ela não vai segurar a casa, não vai segurar o teto. Então esse início de relacionamento precisa ser fundamentado, precisa ter estrutura para suportar as paredes e os tetos que virão. E nós, como estamos no Senhor, nós precisamos estar fundamentados, com os nossos pés firmes na rocha, e estarmos de pé, nos segurando diante dessa estrutura que o Senhor já colocou em nós, já está conosco. Mas no processo de construção, caso nossas paredes não estejam tão endireitadas, o que ele faz? Lembra do hino? Havia um homenzinho torto, morava no... O Senhor não desiste. O Senhor é aquele construtor que simplesmente ele não joga o projeto fora, não. Ele vai e endireita aquilo que está fora do lugar, porque Ele não desiste de mim nem de você. Quantas vezes nós corremos dele, fugimos da presença dele, mas como os discípulos disseram, para onde iremos nós, pois só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde correr do chamado, irmãos? Em qualquer lugar que nós estejamos, o Senhor nos alcança. Não adianta você não querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você vai contender contra agrilhões, mas você vai retornar ao lugar que o Senhor te chamou. Porque o Senhor
firmou os seus pés sobre a rocha. E eu falo com muita emoção porque essa palavra cortou no meu coração o tempo todo enquanto eu estava estudando. Porque tantas vezes nós corremos daquilo que o Senhor tem para nós como se fosse algo ruim. E o Senhor, que é Pai, Ele sabe o que entregar aos filhos. Nada do que Ele coloca nas nossas mãos é ruim. Mas nós que não sabemos, que não imaginamos o projeto, a gente tem medo de chegar no ponto final lá. Porque lá na frente a gente não vê, só Ele que vê. E aí a gente corre como covardes que diversas vezes somos. Nós corremos daquilo que o Senhor quer transformar através de nós. O livro de Cantares, ele começa com uma fala apaixonada. Se os irmãos forem ver ali no versículo 2, a amada diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho. A amada está ali construindo um relacionamento totalmente entregue, apaixonada, demonstrando de todas as maneiras. É implícito, nós vemos o amor demonstrado nesses versículos. É de alguém que verdadeiramente ama e quer declarar um amor pelo seu amado. E quando a gente aceita Jesus, a gente vai para Jesus com essa paixão, irmãos. A gente quer gastar tempo com Ele e passa horas dizendo: Senhor, eu te amo. E vai jejuar jejum o dia inteiro, perde-se nas horas, porque é tanta graça. E a gente vai orar 5 minutos e se transforma em 2 horas. Porque tudo que a gente quer é construir um relacionamento. Aleluia. No início é tão bom. É tudo tão gostoso. É tão bom ir atrás dele. E tem um culto aqui, eu participo. E tem um culto ali, eu vou também. E tem cruzado, e tem evangelismo, eu tô junto. Porque eu sei o que eu recebi dele. E é tudo muito gostoso. E eu estou falando de emoção por lembrar do meu primeiro amor com o Senhor. E que o Senhor traga à sua memória também o primeiro amor que você teve com Ele. Aleluia. Nós começamos o livro de Cantares entendendo que existe construção de relacionamento. E existe o desejo de estar junto, de caminhar juntos. Existia no íntimo da amada o desejo de caminhar junto com o amado, de andar dia após dia. Ela gastava tempo, ela demonstrava o seu amor. Só que aí, irmãos, acontece algo. O noivo veio. Eu vou repetir. O noivo veio. Aleluia. Vitor, projeta de novo o versículo. O noivo veio. E olha o que ela diz a ele: não fique me olhando por eu estar morena. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe ficaram zangados comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. O noivo vem e a encontra despreparada, suja, queimada do sol. Mas ela não era amada do rei. Mas foi esse o encontro que o noivo teve. Foi essas palavras que a amada diz ao noivo: não olhe para mim. Essa noiva deveria estar pronta. Pelo amor que ela demonstrava sentir ao noivo, ela deveria estar pronta, esperando o seu amado. Ela diz: Senhor, em outras versões: ó amado, não olhe para mim.
mas que também os seus olhos encontrem os meus. Porque todas as vezes que o nosso olhar se encontrar, eu vou saber que o Senhor está em mim e eu também estou em ti. Glória a Deus. Lembra que foi o próprio Deus que atentou Satanás sobre o servo fiel Jó? Ele testificava das obras de Jó, ele conhecia quem ele era, quem aquele homem era, fiel, íntegro, e se apartava do mal. Será que o Senhor tem conhecido as nossas obras, igreja? Tem testificado da nossa fidelidade com Ele? Nosso relacionamento tem sido durante os 7 dias da semana ou só essas 2 horas de culto? Porque se for só essas 2 horas de culto é algo muito raso. É muito na superficialidade da vida. E o Senhor não está brincando, a sua vida está próxima e Ele quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Neste nível na qual nós o encontramos ali no nosso íntimo e no nosso secreto e firmamos as fundações da nossa construção. Essa pergunta é para você mesmo, é para mim. Como está o meu relacionamento? Como eu quero que esteja o meu relacionamento? E eu separei um título para essa palavra de hoje: Cuidando da minha vinha. E eu quero decorrer sobre uns processos para que eu venha e você venha a cuidar melhor da sua vinha, para que quando o noivo vier, nós não estejamos sujos nem queimados do sol, e nem cuidando daquilo que o Senhor não nos mandou fazer, mas cuidando daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Primeiro, há necessidade de cuidado pessoal, irmãos. A noiva se encontra morena, ela estava queimada do sol. Então, muitas das vezes, nós estamos envolvidos em tantas atividades externas, sem o devido autocuidado espiritual, emocional. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque nós estamos nesse mês de setembro, no mês do setembro amarelo, os irmãos sabem? Que é o mês de prevenção ao suicídio. E é muito importante falar, irmãos, que doença emocional existe. Há doenças na nossa mente que tem devastado muitas pessoas, tem acabado com muitos lares cristãos e levado muitos ao suicídio. Porque vocês acham que quem morre quer morrer? Não, querem se livrar dos problemas. Querem deixar de sentir as dores. E muitas das vezes está sentado do seu lado alguém que está passando por um problema emocional, mas não teve a capacidade ainda de te sinalizar este problema. Então que sejamos mais sensíveis a perceber as pessoas que estão ao nosso redor. E agora eu quero confessar algo público aqui diante da igreja. Mesmo estando na presença de Deus e fazendo aquilo que automaticamente achei que o Senhor queria que eu fizesse, eu sou a morena que se queimou na vinha. Eu fui uma dessas morenas que se queimaram na vinha. O ano passado eu estava tão envolta com tantas atividades que não sei se Deus queria que eu fizesse, mas de certa forma no nosso íntimo foi quando o pastor pregou quarta-feira. Às vezes a gente fica no automático, né, pastor? Vem cultuar para o senhor não ligar no dia seguinte, vem cultuar por medo de Deus pesar a mão, e fica assim aquela coisa no automático, e você vai esquecendo a essência, vai fazendo tudo para agradar a muitos, a outros, a você mesmo, e esquece de agradar aquele que te chamou. E eu fui uma dessas que se queimou. E eu comecei a desenvolver ansiedade, irmãos. E é uma coisa muito terrível, porque a gente
se coloca num lugar que você não domina as emoções. É horrível sentir isso. Mesmo sabendo que você tem um Deus vivo, naquele momento que eu estava passando por isso. Eu quero agora publicamente honrar o nosso pastor e a nossa pastora. E honrando ele, eu vou estar honrando também meus irmãos, que eu não quero falar nome por nome. Eu cheguei diante deles e confessei a minha fraqueza. Confessei que eu estava passando por uma crise de ansiedade e que eu não conseguia mais fazer nada, que eu precisava tirar um ano sabático para mim cuidar de mim mesma, cuidado psicológico. E eles foram muito pastores, porque na hora, eles, mesmo deixando eu falar, talvez não concordando com tudo que eu falasse, né, pastor? Mas entenderam. E acima de tudo foram pastores, porque me abraçaram, me abençoaram, oraram por mim. E eu vi, pastor, o senhor diversas vezes. Eu chegava no culto, o senhor estava ajoelhado, não sabia que eu estava vindo. E o senhor orava: Senhor, repreende toda ansiedade. E o senhor não me falou, mas eu sei que o senhor estava orando por mim. E eu sei que ele orou muitas vezes. E, irmãos, eu não quero ser injusta, não. Eu fui tão amada nessa igreja. Essas lágrimas são de gratidão. Porque eu via o zelo de cada pessoa que chegava perto de mim. As que mandavam mensagem, as que me davam um abraço. Até o Gabrielzinho, que não está mais entre nós. O cuidado da igreja para comigo foi tão grande. Eu me senti tão acolhida, tão amada. E eu sabia que aquilo era só um período. Porque o Senhor não quer que um filho seu fique naquele problema para sempre. Ele quer que você encontre forças nele e se reerga. E eu quero dizer, se você está visitando hoje, eu não te conheço e você não me conhece, mas nunca faltou nesse altar palavra para que eu pudesse comer, me alimentar todos os dias e ir embora para casa na certeza que o Senhor me libertaria daquele mal. Eu ainda estou em tratamento, mas eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Glória a Deus. Porque eu já vi progressos acontecerem. Eu já voltei a pregar a palavra de Deus. Eu já vim na escola bíblica dominical pela primeira vez este ano. Mas eu não saí da presença do Senhor, irmãos. Às vezes, no decorrer de algum problema, a pessoa corre da presença de Deus achando que é aquele lugar que está oferecendo perigo. E não, irmãos, eu vim todos os dias que eu pude, que eu consegui. Eu chegava ali e eu chorava, porque nem falar talvez eu não conseguiria. Mas eu sei que o Senhor colheu cada lágrima minha. E se você estiver passando por esse momento de crise emocional, eu quero te dizer, a sua vida está na mão não de médicos, mas na mão de Deus. E o mesmo Deus que me libertou há de te libertar de todo mal, eu creio. Mas faça também como eu fiz. Não fuja da rota, porque o oleiro não desiste do vaso. Não fuja da presença de Deus, porque é um lugar seguro. E eu quero continuar aqui a palavra dizendo que a noiva, quantas vezes nós nos deparamos gastando tempo, irmãos, com coisas que não são do céu, que não fazem crescimento para nós. É um perigo a tal da rede social. A gente começa ali num minuto, quando você vai ver, você está ali a meia hora, 1 hora. E ali você perdeu tanto tempo. E o tempo, nós temos ouvido aqui nesse altar que o tempo é tão precioso, que nós devemos gastar o nosso tempo com o Senhor. Nós gastamos tempo e atenção com amores, com sonho. Talvez você solteiro fique aí perdendo um tempão com medo de ficar solteiro. Preocupa não, você serve um Deus vivo. Na hora certa as coisas acontecem. Você não foi escolhido para ser a diferença na terra, não. A palavra diz que Deus faz o solitário habitar em família. Então creia naquilo que você lê.
Glória a Deus. Porque o Senhor vai fazer. Nós gastamos a mente com metas e trabalhos, sentimentos de alegrias e dores, gastando opiniões imaturas, paixões. Eu perco tanto tempo ficando com raiva de alguém e não libero perdão sobre essa pessoa. Aí eu fico presa e essa pessoa fica solta. Ela fica aí vivendo e eu presa numa cadeia. Pra que gastar tempo com isso? Se isso só me afasta da presença do Eterno. A fé que é perecível. Nós vivemos um cristianismo barato muitas vezes, ficando na superficialidade do relacionamento com o Senhor. E quando nós vemos, fazemos tantos favores à nossa carne. Você já viu que a gente é especialista em fazer favor com a carne? Se a gente não vigia, logo você empresta o seu ouvido, e aí automaticamente empresta a sua boca, seu corpo, suas ações. E aí a gente fica aí servindo Satanás como se ele fosse alguém para que nós venhamos a servir. Ele não é nada, porque nós temos um Deus a qual nós servimos. Então nós precisamos concentrar a nossa vida, pedir a Deus discernimento. Senhor, em quem eu tenho gastado o meu tempo? Nas coisas aqui da terra. A gente dá tanta desculpa, é o trabalho, é o tempo, é as emoções, é tanta coisa. Mas aí a gente vai perdendo o principal. Oh, Senhor, me ajuda a não te amar tão fraco. Me ajuda a não te negociar por um filme. Às vezes tá tão legal o filme, eu prefiro ficar assistindo do que dobrar meus joelhos e orar. E o Senhor tá ali me chamando no secreto. E eu paro e perco aquele encontro com Ele. Me ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja a não amar tão raso. Não te amar só nos cultos, quando o ministério de louvor está dizendo: me ama. Aleluia. As nossas obrigações não podem nos consumir a ponto de esquecermos do nosso relacionamento com Deus. Não dá para negociar. Você está no mundo, eu estou no mundo, mas nós não somos do mundo. Somos peregrinos, passageiros, irmãos. Então nós precisamos nos firmar naquilo que é eterno. Às vezes é tanto gasto de energia, de força naquilo que merece. E naquilo que verdadeiramente nós precisamos gastar força, a gente deixa passar. E continuando o versículo, mais uma lição número 2. Vai haver rejeição e pressões dos outros. Sulamita aqui, na figura da amada, ela enfrenta rejeições e cobranças dos próprios irmãos. Ao contrário de tanto amor que eu recebo na igreja, talvez ela recebia dos seus irmãos rejeição. Talvez você tenha recebido de alguém fora daqui, pessoas que te rejeitam, que criticam a sua fé, a sua maneira de buscar ao Senhor. A palavra diz que eles obrigaram-na a cuidar da vinha deles. Então nem todos vão entender o seu relacionamento com Deus, irmãos. Nem todo mundo está compactuando com a mesma fé sua. Mas o que nós temos que nos posicionar? É estar com os nossos ouvidos ungidos para escutar somente o que Deus diz ao nosso respeito. A nossa identidade está firmada não no que os outros dizem, e sim no que o Senhor diz a nós. No que Ele diz. Eu acho interessante, tem um filme antigo de desenho animado que tinha o Nemo. Quem já viu Procurando Nemo? Eu vi umas 200 vezes, porque quando meu sobrinho era pequeno, ele só queria ver esse filme. Então ele acabava e voltava. E o pai do Nemo tinha muito zelo por ele, porque ele tinha uma das nadadeiras. Não era igual, os outros
Então, quando o pai do Leão instrui a ir para a escola lá, que deixa ele ir para a escola, ele fala assim: ó, se vier um perigo, você continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. O que eu aprendo com isso? Às vezes tem um falando e eu continuo a adorar, continuo a adorar, continuo a buscar, continuo a adorar, continuo a adorar. Nem todo mundo precisa entender, coisa de louco mesmo. Às vezes você está aí no meio de nós, eu olho para você e eu acho estranho, né? O jeito de você adorar. Liga para mim, não. Continua a adorar. Continue na sua música, no seu relacionamento. Se você quiser gritar glória, não importa que eu tampe meus ouvidos, não. Grita glória, porque aquele a qual você está gritando glória merece toda a honra e toda a glória. É para Ele. Irmãos, nós temos que entender que o nosso alvo é Cristo. Não homens. Nós não estamos aqui para agradar fulano, ciclano, beltrano. Nenhum desses pode fazer nada por você nem por mim quando o bicho pega mesmo. Quando é só você e Deus, a maioria some. Os que te criticam some, porque fica com medo de você pedir ajuda. Então, olhe para o autor e consumador da sua fé e o agrade-o de todo o seu coração. Mesmo que haja oposições das pessoas, Provérbios 4:23 diz o quê? Guarda o seu coração, porque dele procede fontes de vida. Do nosso coração vai jorrar o relacionamento com Deus. Ele vai gerar fonte de vida. E eu posso até sentir um vento nas paredes, no teto, mas essa fundação vai me manter de pé no dia mau. Ele me manterá de pé. A terceira lição, chamada a priorizar o espiritual. O que vem primeiro na nossa vida? Nós precisamos priorizar o espírito. Eu sei que nós somos seres tricotômicos. Eu não posso isentar o corpo, a alma, ou só cuidar do espírito e da alma e esquecer do corpo. Eu sei que são as três coisas andando junto. Mas priorize o espiritual. Priorize o Senhor na sua vida. A minha vinha, porém, eu não guardei, Sulamita diz. Eu cuidei tanto dos outros, cuidei, priorizei o que não era meu, e o que era de fato para mim cuidar, eu não priorizei. Que nível de relacionamento estamos construindo, a ponto de estarmos mais preocupados com as nossas questões do que para aquilo que Deus quer de nós. Uma vez o pastor falou sobre isso aqui na igreja. Irmãos, Deus quer abençoar todos. Esse jejum, pastor, não é para abençoar a vida do senhor, não. Nem a minha vida, irmão, só. Deus não trabalha no individual. Deus quer manifestar a glória dele no tropical 1. Então você entende por que é importante eu e você participar desse jejum? Porque quando a glória dele vir, ela não vai ser separada só o pastor Edson, o pastor Tiago ou os pastores aqui do púlpito, não, do altar, não. Essa glória vai vir sobre a igreja. É sobre a nossa casa, sobre essa nossa família. Nós vamos escolher no coletivo e não no individual. Por isso que nós temos que estar ligados na videira verdadeira, meus irmãos. Acho muito interessante esse livro de Cantares, eu amo. Porque mais ali à frente, no capítulo 5, no verso 2, diz que a amada estava dormindo. Ela estava cansada da labuta. E ela estava dormindo e de repente o amado bate a porta. Só que ela estava cansada, estava se repousando. Ela sentiu até aquele desejo de ir ao encontro e abrir a porta. Mas ela estava tão cansada. E de repente, sabendo de tudo aquilo, que era o amado que estava lá fora, ela se levantou, buscou
o amado não estava mais lá. Somente o perfume que escorria da maçaneta. Aquilo encheu o coração dela de temor, de tristeza, porque ela não abriu a porta para o amado dela. O noivo estava à porta e ela não abriu. E aí, em volta de um ímpeto, ela correu e foi atrás do noivo. Só que a palavra diz que quando ela estava indo atrás do noivo, os guardas da cidade a espancaram. Mas como? Ela não era amada do rei? O rei Salomão? Como os guardas da cidade podiam espancá-la? Os guardas a espancaram porque ele não estava com ela. Ela não estava com ele. Eles não viam nada nela que identificasse a presença dele. Vocês entenderam? Nada na noiva identificava a presença do noivo. Então eles não podiam respeitar nem guardar aquilo a qual eles não viam autoridade. Muitas vezes a igreja tem sido perseguida porque não tem visto o cheiro, a característica e a presença do noivo em nós. Muitas vezes nós não temos exalado o perfume grandioso de Cristo. E muitos têm espancado as nossas vidas com palavras e ações por não ver a presença do noivo em nós. Mas o Senhor quer virar a chave nesta noite. Eu não me preparei com essa palavra e não me pus à disposição de Deus para vir aqui em vão. Deus quer mudar chaves nessa noite do seu coração, para que você possa entender que há um tempo de reencontro no Senhor. Porque mesmo diante de ter passado por tudo aquilo, Sulamita agora, ela entende que é necessário uma restauração. E eu encerro aqui na quarta lição, dizendo que Sulamita quis ali no versículo 7, restaurando a amizade. Na continuação desse diálogo, nesse texto, ele sugere uma reciprocidade no amor, onde a noiva busca direção e reconhece que essa direção ela só vem do seu amado. Não há outro que possa dirigi-la senão o Senhor. A noiva quer estar mais perto dele. E a noiva quer reatar a amizade. Agora eu quero falar diretamente para você. Você não é mais forte do que eu não sou mais forte que você. O fato de eu ter me queimado também não te isenta de ter se queimado em outras áreas. Talvez a sua não foi problemas emocionais, mas foi algo que você no secreto queimou com o Senhor. E você já não busca mais como antigamente. Você não gasta o seu tempo com o seu amado. Aquele secreto que você entrava no quarto e lia a profecia e começava a falar em mistério. E você sentia Deus falando com você através de você mesmo. Como é isso? Que loucura é essa? O Senhor quer reatar a amizade nessa noite. Ele quer reatar a amizade com os seus, mas Ele também quer dizer que Ele pode ser o melhor amigo para a sua vida. Você que ainda não conhece esse Deus que eu passei os últimos minutos falando, Deus está interessadíssimo em ser seu amigo e te mostrar os mistérios que só Ele tem para você. Mas não tem como Ele invadir o seu ser, porque Ele não é assim. Basta que você tão somente levante a sua mão e o confesse como o único, suficiente Salvador, para que Ele possa começar um relacionamento
nosso erro. Não adianta o outro apontar o meu erro se eu mesmo não reconheço. Eu preciso reconhecer. Eu preciso descansar no noivo. Eu preciso buscar a intimidade. E por fim, a maturidade no Senhor virá. Tem alguém para Jesus nessa noite? Quer conhecer um amigo? Você conhece Jesus já? Quer fazer uma amizade com Ele? Só levantar sua mão. Nós vamos orar por você. Ele está muito interessado em travar um relacionamento contigo. Um relacionamento no secreto. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que se queimou no caminho? O coração seu agora está gritando, não é eu. É o Espírito Santo de Deus, só que você tem vergonha. Irmão, Deus não vê o homem como o homem vê. O Senhor quer de nós um passo para Ele. E Ele vai fazer muitos passos para nós. Então, se você se queimou, sua pele está morena, suja, e você sentiu o desejo nessa hora de sentir de novo esse relacionamento secreto e íntimo, eu quero te contar para vir aqui à frente. Se você ardeu no seu coração, eu não estou aqui para olhar o seu íntimo relacionamento com Deus. Você não conhece o meu, eu não conheço o seu, mas o Senhor te conhece também. Ele agora sonda o teu coração e grita dentro de você que você quer reatar uma amizade com Ele, que tem tempo que você não gasta tempo com o Senhor, que você, querendo ou não, deu prioridade a outras coisas. Isso não é vergonhoso não, irmãos, acontece. Se nós não vigiarmos,